Esse é o motivo pelo qual psicoterapeutas tendem a ser tão desvalorizados. Pensa comigo o seguinte, alguma vez na sua vida você já viu alguém pedir para um médico, um fisioterapeuta, um veterinário, qualquer profissional da saúde, fazer uma primeira consulta gratuita para ver se você ia gostar da abordagem? Tipo assim, você vai lá, consulta com o médico, ele te passa os remédios, te examina. Se você gostou, você continua, senão você não paga nada pela consulta. Você já viu? Eu nunca vi isso na minha vida. Quantas vezes você já viu alguém chorando para um médico fazer um desconto na consulta, cobrar mais barato, ficar colocando preço na consulta do outro? Você já viu alguma vez alguém ir no médico, ele vai lá, receita uma medicação, você compra o remédio, usa, aí não deu o efeito esperado. Você já viu alguém nessa situação ir lá reclamar com o médico, pedir o dinheiro de volta, reembolso da consulta porque a abordagem não deu certo? Você já viu alguém ter vergonha de falar que tá indo num cardiologista, que tá indo na fisioterapia? Você já viu alguma vez uma pessoa que tá precisando de uma cirurgia muito importante, ter o dinheiro para pagar, mas vira e fala, ah, não, vou deixar isso aí para depois, vou priorizar aqui a reforma da casa, trocar de celular, trocar de carro. Você já viu isso alguma vez? Bom, eu nunca vi. Então, por que que tudo isso acontece com o psicoterapeuta? Psicólogo, psicanalista, o terapeuta integrativo. O psicoterapeuta tem que fazer uma primeira consulta gratuita, sem cobrar nada, para a pessoa ver se ela vai se identificar com a abordagem, ou cobrar um valorzinho social. A pessoa fica lá tentando chorar desconto, colocando preço na consulta do outro. Começou a terapia, não tá dando resultado, ali no curto prazo, já fica insatisfeito, já põe toda a culpa no terapeuta, quer o dinheiro de volta da consulta. Tem a maior vergonha de falar para os outros que tá indo num psicólogo, não quer que ninguém saiba, não divulga para ninguém. Às vezes tá lá, tem o dinheiro para investir, mas não prioriza, paga qualquer outra besteira para não ter que fazer terapia. A ponto de que às vezes aparecem uns coaches por aí, alguns pseudoterapeutas sem qualificação nenhuma e conseguem cobrar 2, 5, 10, 20 vezes mais do que um psicoterapeuta que estudou muito e é extremamente qualificado. Claro que existem terapeutas que conseguem ter um posicionamento melhor. Eu mesmo ensino para os meus alunos como que eu fiz para poder sair dessa posição de comparações sem sentido e conseguir ser bem valorizado pelo meu trabalho. Mas é um fato que tem um padrão comum de psicólogos, psicanalistas, terapeutas serem extremamente desvalorizados a ponto de serem desrespeitados em suas práticas. Mas deixa eu te falar, se você é terapeuta e passa por isso, a culpa não é sua, mas sim do rumo sombrio que os cursos que formam terapeutas por aí tomou nos últimos tempos. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que isso acontece e como você pode fazer para sair dessa estrutura. Então, se você não me conhece, eu sou o Lucas Kane, eu sou biólogo neurocientista formado e pós-graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduando em psicologia, terapeuta e criador do maior curso de neurociências na prática clínica do Brasil. E se você tem interesse em aprender mais sobre o cérebro e o comportamento, inscreva-se nesse canal, que eu estou sempre postando conteúdo sobre isso. Bom, em geral, por mais que exista recentemente todo um movimento de conscientização sobre saúde mental, onde as pessoas passaram a entender que é muito importante você cuidar dos seus processos psicológicos, dos seus comportamentos, fazer uma boa terapia, mesmo que nós tenhamos avançado muito nesse sentido, é um fato que ainda existe muita desinformação e preconceitos associados ao universo da psicologia como um todo. O que mais tem por aí é gente que acha que terapia é coisa de doido, seja lá o que doido significa, né? Que muitas vezes vem com um viés meio capacitista também. Que terapeuta tem que atender só por amor, ou seja, tem que ser quase que uma caridade, né? Não é um trabalho de fato. É como se o terapeuta não tivesse conta para pagar ou não merecesse receber bem por aquilo que ele faz. Afinal, o médico ele pode ser rico, milionário, mas o terapeuta não. O terapeuta ele tem que viver de vento. Gente que acha que terapia é só ficar falando lá dos problemas enquanto o terapeuta fica passivamente escutando. Ou gente que acha que terapia é a mesma coisa de conversar com um amigo no bar. É um absurdo pensar assim, né? Mas deixa eu te falar. Às vezes a impressão que fica para quem tá do lado de fora é essa mesmo. Que ele tá pagando para jogar a conversa fora com um desconhecido. E de quem que é a culpa desse pensamento? A culpa é do terapeuta, a culpa é do paciente, a culpa é da faculdade, a culpa é dos cursos? Eu posso falar com bastante convicção de que a culpa é do distanciamento que a psicologia, a psicoterapia como um todo, tomou em relação aos outros cursos da área da saúde. Não é à toa que em muitos campos, como por exemplo na UFMG, onde eu mesmo me formei,
A psicologia não está no campus da saúde e nem perto dos outros cursos de saúde, e sim lá na Faculdade de Ciências Sociais, mais associada à filosofia. E o porquê isso aconteceu é um pouco contraditório, porque isso aconteceu devido a movimentos muito importantes, mas que extrapolaram para um lado não muito legal. A história da psicologia é bem complexa e não cabe aqui ficar falando muito sobre isso. Mas fato é que houve algum momento em que a psicologia começou a tomar um lado um pouco mais científico, com as abordagens mais comportamentais, cognitivo-comportamentais. Só que dali para frente, alguns teóricos começaram a perceber de que existiam ainda certas distorções e lacunas a serem preenchidas. Por exemplo, na psicologia humanista, lá com Carl Rogers, por exemplo, eles começaram a perceber de que era necessário a gente colocar o paciente no centro do processo, de que ele mesmo já tinha os recursos necessários, e com isso eles começaram a se reaproximar a uma abordagem um pouco mais filosófica, em que dava-se muita importância para que o paciente encontrasse a autorrealização, a felicidade, e que dentro dele já existia aquilo que ele precisava, a gente só precisava direcionar ele para aquele recurso. Isso é uma abordagem importante. Assim como mais recentemente ainda, surgiu a psicologia social. A psicologia social começou a perceber que muitas vezes as teorias psicológicas que foram criadas lá atrás eram feitas num contexto específico, às vezes até de burguesia das classes dominantes, e não se levava em consideração o contexto social das comunidades específicas. E aí passou-se a considerar de que medidas coletivas, levar em consideração o todo era muito importante. Então a gente deixou de ter uma abordagem apenas psicológica e começamos a considerar abordagens mais psicossociais. Só que justamente nesse momento, onde a gente começou a resgatar a filosofia, as questões sociais e contextuais, houve um distanciamento da psicologia dos outros ramos da saúde. Então, enquanto qualquer outra área da saúde, vamos pensar medicina, fisioterapia, enfermagem, farmácia, veterinária, tudo isso tem uma base biológica muito forte, a psicologia foi se distanciando cada vez mais disso. O que eu considero que é uma abordagem muito incorreta, porque desde a década de 70 nós tivemos George Engel criando aquele modelo que nós chamamos de biopsicossocial, onde ele conseguiu compreender de uma forma muito correta de que para que a gente consiga ter uma abordagem total com o nosso paciente, é importante levar em consideração as questões biológicas, as questões psicológicas e as questões sociais. Se a gente deixar qualquer uma dessas esferas de lado, provavelmente a gente vai ter uma abordagem simplista com o nosso paciente. Então, enquanto muitas vezes as outras áreas da saúde, elas carecem de um cuidado mais psicossocial, a psicologia começou a carecer cada vez mais desse lado mais biológico, científico, orgânico do ser humano. E qual que foi o problema disso tudo? É porque foi somente a psicologia que foi para esse lado, enquanto todas as outras áreas da saúde continuaram tendo uma grande base forte de questões mais biológicas, anatômicas, fisiológicas. Então isso naturalmente cria para a população geral uma noção de que a psicologia não é uma área da saúde como as outras áreas são e, portanto, deve ser tratado de uma forma diferente. Enquanto todos os outros cursos da área da saúde possuem uma base forte de anatomia, fisiologia, biologia celular e tudo mais, na psicologia o pessoal aí começou a chamar isso de cientificismo exagerado, reducionismo, quando na verdade, se você souber equilibrar bem essas três estruturas, na verdade você está oferecendo o melhor para o seu paciente. Na época em que as teorias psicológicas foram criadas, nós não tínhamos ainda um avanço tão grande das neurociências, por exemplo. Hoje, os avanços das neurociências são enormes, o que permite um novo olhar totalmente revolucionário para a saúde mental e o comportamento. O problema é que mesmo que esses avanços aconteçam, muitos terapeutas não fazem nem ideia. Ah, Lucas, mas como? Como que saber neurociências, por exemplo, poderia ajudar um terapeuta? Eu sempre falo que existem três grandes pontos onde as neurociências elas transformam a prática de um psicoterapeuta. Primeiro é na psicoeducação. A psicoeducação é inclusive uma abordagem, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, considerada padrão ouro para o tratamento de várias demandas, em que você começa a munir o paciente com informações úteis sobre aquilo que ele sente e sobre as intervenções. Ou seja, se você consegue fazer com que o paciente compreenda de fato o que está acontecendo, ele tem mais autonomia na mudança. Só que a psicoeducação que acontece na maioria das vezes é feita com discursos que as pessoas, na maioria das vezes, já estão cansadas de escutar. Hoje em dia, ainda mais com essa conscientização maior sobre saúde mental, as pessoas leem, escutam, muitas pessoas falando sobre ressignificação, sobre amor próprio, sobre perdão, sobre isso, aquilo, e chega um ponto onde começa a aparecer tudo mais do mesmo.
Ou seja, começa a parecer um papo meio filosófico, pouco relevante para o paciente. Não é que não seja relevante, mas é que começa a parecer uma coisa muito simples. Agora, quando você traz a neurociência para a sua psicoeducação, a pessoa dá muito mais credibilidade para aquilo. Ela confia que você realmente sabe o que está falando e com isso ela começa realmente a seguir as suas orientações porque ela acredita que aquilo vai ajudá-la. A psicoeducação com o entendimento do cérebro, ela é mais profunda, com mais credibilidade e mais assertiva, porque você está explicando os mecanismos neurais por trás, por exemplo, da ansiedade que ele sente, do humor deprimido, de uma dependência química e exatamente o que acontece no processo de mudança. Então, o engajamento e a autonomia dele passa a ser muito maior. O segundo ponto é um raciocínio clínico melhor embasado. A partir do momento que você consegue entender de fato o porquê que determinada técnica funciona, o porquê que determinada técnica não funciona, tudo com plausibilidade científica, entendendo os mecanismos neurais por trás, você passa a conseguir ter uma tomada de decisão mais assertiva. Ou seja, o seu raciocínio para aquele paciente específico, ele é mais aprofundado e mais certeiro. Então o raciocínio clínico também é um ponto muito relevante. Mas o terceiro ponto, até passei mais rápido esses primeiros, porque é algo que eu sempre falo já em outros vídeos, mas que eu quero focar aqui no vídeo de hoje, é o discurso mais valorizado. Como eu falei, as pessoas já estão começando a ficar cansadas de escutar sempre a mesma coisa. E como elas acabam associando de uma forma muito errônea o tratamento psicoterapêutico com jogar conversa fora, uma conversa de boteco, se a gente fica só realmente nessa conversa sobre como mudar a visão de mundo, como pensar em X, Y, Z de uma forma diferente, a gente acaba não conseguindo trazer essa credibilidade que outras áreas da saúde têm. Agora, quando você começa a explicar os mecanismos neurais por trás da depressão, da ansiedade, isso, aquilo, você leva isso para a sua comunicação nas suas redes sociais, no seu site, na sua primeira consulta, as pessoas passam a te encarar realmente como um profissional qualificado que entende o que está fazendo, com uma abordagem científica, e agora sim você começa a parecer um profissional da saúde, e não só mais um estranho que você paga para te ouvir. Eu sei que você pode se sentir até um pouco incomodado em eu falar isso, porque eu sei que qualquer psicoterapeuta, mesmo que não entenda muito bem de neurociências ainda, faz muito mais do que ficar só escutando a pessoa e jogando conversa fora. Só que a impressão para as pessoas do lado de fora não é essa. A impressão das pessoas olhando do lado de fora é que elas estão pagando para uma conversa. Então, a partir do momento que você traz esse entendimento, esse embasamento científico para a sua prática, aí sim elas passam a encarar que elas estão sendo tratadas por um profissional da saúde, qualificado, científico e com muito conhecimento daquilo que ele faz. E é por isso que eu concluo esse vídeo falando com muita certeza que, para mim, o que leva à desvalorização da prática do psicoterapeuta é o distanciamento das questões orgânicas, principalmente das neurociências. Não, eu não estou falando aqui para a gente abandonar a filosofia, a preocupação com as questões sociais. Tudo isso é extremamente relevante e nos diferencia de outros profissionais. Mas ainda assim, isso não quer dizer que a gente deva abandonar o discurso científico com embasamento, porque é ele que vai nos permitir ser valorizados, assim como um médico, um fisioterapeuta, um veterinário, das pessoas encararem que é um profissional que está dedicando uma hora de um atendimento altamente qualificado e assim como qualquer outro profissional da saúde, deve ser valorizado e merece receber bem por isso. Ah, Lucas, eu acho que isso aí é uma besteira, eu acho que neurociências não explica nada na terapia, não tem utilidade nenhuma. Então faz o seguinte, a gente publicou um vídeo recente aqui no nosso canal explicando exatamente como que as neurociências explicam o que acontece na terapia, como que a terapia transforma um cérebro ansioso em um cérebro saudável. Então vai aparecer aqui em algum lugar para que você possa assistir a esse vídeo, dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai entender o porquê que neurociências são tão importantes para o terapeuta. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui abaixo falando o que você achou. Me fala a sua opinião, fez sentido? Você também acha isso? Ou você acha que o motivo é outro? Inscreva-se nesse canal para você não perder os próximos vídeos. Eu te espero numa próxima. Tchau, tchau.